Salve, meus amigos, muito boa tarde. Ficaram sem café das 15 hoje, né? Não deu pra fazer. Eu tô dando uma fugida aqui, a patroa tá aqui do lado, mas não quer aparecer. A gente vai dar uma chegadinha na praia, tirar aquela zica com sal grosso da água do mar e voltar no domingo só pra realmente dar uma descansada na cabeça. Acho que a gente merece. As coisas não foram fáceis em 2022. Continuaram não sendo, né, em 2023, mas é o que eu disse ontem, né? Pela nossa imaginação, por aquilo que a gente supunha, ia ser muito pior essa guerra, né? E, bom, melhor assim, que seja. A gente ainda está com muita gente lá, detida, mas a gente teve um importante aliado hoje. Eu falei para vocês, estou aqui também para falar sobre isso, né? Essa aqui é a camiseta nova, Sou Livre, ó. Falei ontem que eu ia buscar hoje de manhã, fui buscar depois da reunião que o boné não, o boné já é safra anterior. Eu falei que eu ia conversar com o Paulo Bilinski, o deputado eleito aqui por São Paulo, muito bem eleito inclusive, e eu fui justamente pedir essa ajuda, né? Porque a deputada, acho que é Paula também, Paula Zanata, o deputado Sanderson, eles já falaram na plenária apoiando, né, essa questão que a gente defende. Aí eu expus para ele que nós, né, eu e o pessoal também da OACB estivemos lá, fomos dos primeiros advogados de fora do Distrito Federal a chegar lá em Brasília nas ocorrências lá do 8 de janeiro, e ele imediatamente se prontificou. Foi muito bacana a reunião. Ele disse que tem ali 3 minutos para falar na plenária, mas assim que ele chegar lá no dia 27 ele vai estar lá, porque não vai ter sessão esses dias do carnaval aí, 22, 23, 24. Então no dia 27, na segunda-feira, ele já está lá. Acho que a primeira sessão deve ser na terça, 28. E ele se dispôs a falar, sugeriu que eu mandasse um texto, né, dentro dos 3 minutos possíveis para falar. Então vou apresentar para ele essa proposta, para ver se ele usa pelo menos alguma coisa do que eu disser para ele. Expus aquilo que a gente viveu, as nossas dificuldades, e ele já obviamente estava sabendo. Ele me disse também que eles estão montando uma comissão, está existindo isso lá, eles estão montando uma comissão para visitarem os presídios, tanto o feminino, né, o da Colmeia, quanto o da Papuda, através dessa comissão, como fizeram o Nicolas, a Zanata e o Sanderson. Então eu inclusive disse a ele que no dia 1º eu estou indo a Brasília, né, dia 1º de março, estou indo a Brasília, e aí a gente se encontra novamente de repente para poder conversar com outros deputados. O que me chamou a atenção foi o otimismo dele, não só em relação a isso, mas em relação à possibilidade de uma anistia num futuro próximo. Claro, o governo vai bater o pé, mas também com o otimismo que ele está em relação à CPMI, que eu também estou. Ele disse que muito provavelmente no dia 27, 28 a gente já tenha a quantidade de assinaturas necessárias, né, os 171 deputados assinando para ter a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, né? Então também ele se manifestou muito otimista em relação àquela que o Van Hatten está encabeçando, que é a do abuso de autoridade. Inclusive me dispus, né, ele perguntou se poderia tal, e eu obviamente aceitei. Vou estar à disposição aí do Van Hatten, parece que tem mais um deputado que estão encabeçando essa luta, e para poder tentar fazer acontecer essa CPI do abuso de autoridade. Então foi muito produtiva a reunião nesse sentido. A gente vai atrás disso, como eu disse, vou voltar lá no dia 1º, e espero que ele possa usar aí as nossas palavras para falar na sessão plenária quando ele estiver lá, né? A outra questão que a gente conversou, talvez seja mais difícil, né? Eu ia falar da anistia, né? Ele acredita que tendo a CPI, que pode ser uma CPMI, ela acontecendo, muito provavelmente consiga-se uma anistia. Ele, na visão dele, é até uma coisa simples deles proporem e conseguir ser aprovada no Congresso Nacional, o que é ótimo, né? Não só
para os nossos assistidos, mas os assistidos de todos os advogados, todos aqueles que passaram por isso, mas principalmente para suas famílias e por uma questão de justiça, né? É disso que se trata. Naquilo que a gente vem falando, vem tratando em relação à forma da gente combater o governo, né? Fazer oposição ao governo, a gente precisa, ele entende da mesma maneira, pelo que eu percebi. A gente não conversou exclusivamente disso e especificamente disso, mas ele entende da necessidade de ter uma base, né? De se fazer base, de ter lideranças para a gente poder complementar esse objetivo, né? Efetivamente fazer essa oposição nas cidades, tendo vereadores conservadores, para a gente poder aumentar essa luta e torná-la inclusive mais igualitária. Acho que esse é o ponto fulcral dessa questão. Então basicamente é isso. Acho que está renovada a esperança, tem mais gente aí que vai entrar nessa luta conosco, a gente vai levar adiante. Hoje eu estava esperando uma publicação, ela saiu, mas não foi dos nossos assistidos, não teve nenhuma decisão. Tiveram aí algumas pessoas que infelizmente descumpriram as cautelares, e aí os advogados estão sendo intimados, né, para falar sobre o assunto. Há muita controvérsia nisso, é tudo infelizmente muito complicado. A gente vai tentar, obviamente, combater tudo isso, mas o tempo não pertence a nós, né? Nós não temos esse controle. Infelizmente, nós não temos esse controle, senão essa questão já estaria resolvida, faria uma manifestação lá, uma resistência lá e tudo estaria resolvido. A questão é que não depende de nós mesmos, então eu vou continuar aguardando aí a PGR. Quero crer que na próxima semana, então, já que não saiu até hoje, na próxima semana sai alguma coisa sobre os nossos assistidos, porque pelo menos, né, é aquela coisa de você olhar o copo mais cheio, né, ou mais vazio, ou menos vazio, tudo depende do ponto de referência, do ponto de vista que você observa. Pelo menos não saiu nenhuma lista em que eles estejam indiciados, os meus assistidos. Aliás, não saiu, pelo que me consta, nenhuma lista de indiciamento hoje, né? Mas eu vou ainda chegar e olhar o processo com calma. É só recarregar a bateria aí nesse final de semana para a mente estar bem aguçada e a gente voltar a trabalhar fortemente. Então hoje não vou nem fazer o epítome, fica aí, vai ver o início aí dos desfiles, se você gosta, né? A gente tem que respeitar a todas as pessoas. Seu gosto, como eu digo, assim como a opinião, eu não preciso respeitar, eu vou respeitar você. Quer ver, vá ver. Não quer nem saber disso, procure um bom livro ou então um bom filme, assista, é muito bem, aproveite o seu tempo com a sua família, e eu vou tentar preparar alguma coisa aí no final de semana para trazer para vocês algum assunto que eu tenho aí já anotado, que eu deixei alguma ponta solta. Prepara alguma coisinha pra gente voltar a tratar na semana que vem, tá bom? Tem essa de feriado, carnaval pra mim não é feriado, então segunda e terça, vida normal, beleza? Beijo no coração de todos do Caivano, aproveitem o final de semana. Pô, essa ficou linda, hein? Ficou show de bola aqui no enquadramento, ó, maneiro. Tamo junto, galera, aproveitem o tempo. De novo, beijo no coração de todos do Caivano. Até!